Isso, louvado seja Deus, que Deus abençoe vocês. É uma honra estarmos juntos na casa do Senhor nesse primeiro dia da semana, para continuarmos estudando a palavra de Deus. Estou feliz por a oportunidade que tenho de começar uma série nova, de meditação da palavra, de crescimento espiritual. Que o Senhor Jesus fale com você, e que você saia daqui cheio de motivação, para continuar fazendo a vontade de Jesus. Tudo bem? Vamos lá? Vamos pegar a Bíblia para nós meditarmos juntos sobre um tema muito importante. Um dos primeiros livros que eu li na minha caminhada como adventista foi esse livrinho aqui que eu ganhei quando era, não esse, né, mas um semelhante a esse, quando eu era adolescente, esse livrinho chamado O Maior Discurso de Cristo. Este livro aqui, qual câmera? Para cá? Esse aqui, isso. O Maior Discurso de Cristo, esse livro. Esse livro, ele é um resumo, uma orientação sobre o sermão, talvez o sermão mais importante que Jesus pregou. Inclusive, se você quiser junto comigo entender e estudar sobre este livro, eu vou colocar na tela para o pessoal da transmissão, vai colocar para a gente, um QR Code que tem acesso para você que está em casa e quiser assistir, ter esse livro em PDF, vai ter essa oportunidade através desse QR Code que está na tela também, tá? Qual é o meu objetivo? Eu entendi que o Sermão do Monte, ele é um compilado do desejo de Deus para o cristão. O Sermão do Monte, ele tem muitas coisas envolvidas, e é um livro muito maravilhoso. E nesses últimos meses, Deus me fez ler de novo este livro, e o Senhor Jesus falou no meu coração. E eu entendi que eu precisava orientar a minha igreja para uma jornada para compreender mais sobre este livro chamado O Maior Discurso de Cristo. O Sermão do Monte, ele foi motivo de muitos livros escritos, bons autores. Eu tenho lido vários autores que escreveram sobre o Sermão do Monte. Posso citar pelo menos dois aqui que eu gosto muito, que é John Wesley e John Stott. Esses dois autores cristãos escreveram um livro sobre esse tema. Eu li todos, mas com toda sinceridade, nenhum escrito desses teólogos. Tem livros aí de mais de 800 páginas só sobre o Sermão do Monte. Mas nenhum deles se compara à profundidade, resumida em poucas palavras, que o Espírito de Profecia nos apresenta sobre esse sermão. Então eu quero lançar um desafio para você. Nós vamos fazer uma série aí de alguns domingos estudando sobre este livro. E eu queria incentivar você a ler junto comigo acerca do Sermão da Montanha. E eu queria te incentivar a ler este livro, O Maior Discurso de Cristo. Pode ser, não? Talvez se você pegar aí um pouquinho, são 6 capítulos. Então não é nada muito difícil. E eu queria incentivar você a ler este livro durante esses dias, para que quando você chegar aqui para a mensagem, a gente consiga fazer um compilado mais profundo acerca deste tema. E eu vou tentar apresentar hoje aqui uma introdução ao Sermão do Monte. Talvez a expectativa era que a gente já começasse estudando o sermão em si. Então talvez hoje eu deveria começar pelas bem-aventuranças, porque foi assim que Jesus começou esse sermão. Jesus começa um sermão de maneira totalmente diferente do que um sermão, ele vai direto ao ponto, né? Mas me permita mostrar para esta igreja o que existe por trás para que esse sermão tivesse uma importância tão grande de Jesus. E é isso que a gente vai tentar aprender. Então o sermão de hoje está baseado no capítulo 1 do livro O Maior Discurso de Cristo, que é uma introdução ao Sermão do Monte, e a gente vai compartilhar juntos. Pode ser? Introdução feita? Compreendido? Vamos juntos? Então vamos fazer mais uma oração e pedir a Deus que nos abençoe e ilumine a nossa mente para compreender este tema. Grande Deus, estou muito grato pelo privilégio que estou tendo junto com os meus irmãos de compreender acerca deste livro tão importante da palavra de Deus, onde iremos estudar sobre o sermão, talvez um dos mais importantes sermões já pregados na história da humanidade, que é o Sermão da Montanha. Que o Senhor Jesus apresente para nós esta mensagem e fale ao nosso coração, para que o nosso cristianismo seja entendido, manifestado conforme a vontade do Senhor. Que a sua graça se manifeste aqui neste lugar. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, é a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus. Abra aí para nós. Mateus capítulo 3. Deixa eu fazer aqui
contexto, um panorama daquilo que nós vamos chegar no livro, na história do Sermão da Montanha. Enquanto você abre Mateus 3, versículo 1 e 2, olha para mim poder explicar algumas coisas para você, tá? Vamos fazer essa série meio aula, tá? Para a gente poder relembrar os nossos modos aulas de sexta-feira. Vamos lá, primeiro, 2 livros da Bíblia falam sobre o Sermão da Montanha. O livro de Mateus e o livro de Lucas. Só que o livro de Mateus, que vai ser a nossa base para estudo desse sermão, ele apresenta o Sermão da Montanha na íntegra. Mateus apresenta todo o sermão completo. O livro de Lucas apresenta no capítulo 6 trechos do Sermão da Montanha. Na verdade, o capítulo 6 de Lucas, ele é meio que complementar aos capítulos que falam do Sermão da Montanha, de acordo com o livro de Mateus. Mateus separa 3 capítulos do livro dele para falar sobre o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Por que Mateus faz questão de apresentar o Sermão da Montanha na íntegra? Porque essa era um dos princípios do livro que Mateus escreveu. Mateus, quando ele escreve o livro de Mateus, ele escreve para judeus. Você que tem assistido aí a série The Chosen tem percebido a importância de Mateus, né? Nos relatos, em deixar registrado acerca deste livro. E ele faz muita questão de apresentar 2 características muito importantes sobre Jesus. Primeiro, ele coloca no livro de Mateus provas de que Jesus era o Messias prometido do Velho Testamento. Então, por várias vezes no livro de Mateus, ele fala, conforme estava escrito, se cumpriu. E ele coloca no seu livro muitas profecias messiânicas que estavam se cumprindo no decorrer de todo o ministério de Jesus. Ele queria provar para os judeus de que aquele Jesus que é representado no Antigo Testamento é real e se cumpriu em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o livro de Mateus, ele faz questão de apresentar que Jesus, além de ser o Messias prometido, ele também era um mestre, ele também era um professor. Então, Mateus apresenta no seu livro 5 sermões completos de Jesus. Ele pegou 5 sermões de Cristo e colocou de maneira íntegra dentro do seu livro, pela importância desses discursos para a sua vida. Os 2 mais conhecidos, Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, e o sermão profético, que está lá no capítulo 24 e 25, foi um dos últimos sermões que Jesus pregou. Então ele colocou o primeiro grande sermão que Jesus pregou, Sermão da Montanha, e o último grande sermão que Jesus pregou, sermão profético. Ele faz questão de colocar esses 2 sermões. Por quê? Porque naquele tempo, a mensagem, o ensino de um rabi, de um mestre, era a essência, que eles chamavam de jugo, né? A essência do crescimento daqueles que eram seguidores de Jesus, ou de algum rabi. Ele tinha que compreender a maneira pelo qual aquele rabi interpretava a palavra de Deus. Então, Mateus faz questão de, como um bom discípulo, apresentar os ensinos de Jesus e falar assim, olha, Jesus ensinava, e o ensino de Jesus era o melhor de todos. Não tinha nenhum rabi do mundo que conseguia ensinar como Jesus ensinava. E é assim mesmo, né? Jesus, ele ensinava de maneira extraordinária. E qual era a essência da mensagem de Cristo? Estou fazendo aqui um compilado aqui para a gente poder entender acerca desse tema. Qual era a essência da mensagem de Jesus? Antes de a gente falar sobre Jesus, vamos falar de alguém que foi enviado para ser aquele que prepararia o caminho para Jesus Cristo. Quem? João Batista. Mateus 3, 1 e 2 diz assim, naqueles dias, preste bem atenção nisso. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia, qual era a mensagem de João Batista? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Guarda bem, João Batista foi enviado para ser a voz que clama no deserto, aquele que prepararia o coração. Por 400 anos Deus não enviou nenhum profeta para falar ao povo de Deus, nenhum profeta. Deus tinha entendido que tudo que ele tinha que dar de recado para o povo de Deus, ele deu durante o Velho Testamento. Então passa 400 anos sem nenhum profeta, e o próximo profeta que Deus envia, ou alguém que Deus envia, é João Batista, depois de 400 anos. Maluco, vivia num deserto, um estilo de vida totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas, mas com uma mensagem direta e verdadeira que dizia assim, se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3 apresenta isso. No próprio capítulo 3 de Mateus, Jesus tem um encontro com João Batista, onde João Batista o batiza no Rio Jordão. Está claro? Capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 17.
Mateus capítulo 4, 17, agora Jesus já tinha sido tentado. Começo do capítulo 4 tem a tentação no deserto. Jesus sai da tentação, Jesus começa o seu ministério, ele começa o seu trabalho como um servo do Senhor nessa terra. E aí diz o versículo 17: daí em diante, Jesus começou a pregar. Jesus, para ele começar o seu ministério, ele precisou passar por duas situações. Ele passou pelo batismo, que foi a profecia de Daniel, capítulo 9, do ungido. Jesus, ele se torna ungido, ano 27 da nossa era. Jesus é batizado, o Espírito Santo aparece sobre ele, uma voz do céu fala sobre ele. Jesus, ele começa o seu ministério no seu batismo. E aí, logo em seguida, ele vai para o deserto. No deserto ele acaba sendo tentado pelo diabo, ele passa pelas provações. Da mesma maneira como Adão foi tentado, Jesus também foi tentado, mas vence Satanás pelo poder da palavra de Deus. E ele começa o seu ministério. E quando ele começa o ministério, ele começa a pregar, porque uma das missões de Cristo era a pregação. E a pregação era muito importante para o ministério de Cristo. E qual era o sermão de Jesus? Vou ler para você. O sermão de Jesus era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Espera aí, sermão repetido, né? Alguém já tinha pregado esse sermão. Jesus repetiu o sermão. Jesus, ele começa a pregar o mesmo sermão que João Batista pregou. É como se Jesus dissesse assim: João Batista veio até aqui, e eu começo a partir daqui. Vocês entenderam a essência desse ministério, e vocês precisam compreender a essência do meu trabalho. A minha missão é apresentar duas coisas para vocês. E aí existe dois pontos principais no sermão que João Batista pregava e no sermão que Jesus começa a pregar a partir de agora. Duas referências precisam ser apresentadas. Não sei se tem aqui, deixa eu ver se tem. Opa, acho que tem. Vou ver, tem. Mais ou menos, não tem. Mas ali, ó, a primeira, arrependam-se. E a segunda, reino dos céus. Duas ênfases: arrependam-se e reino dos céus. Guardaram comigo, não? Estamos aqui aprendendo juntos. Você de casa, aprenda comigo. Vamos juntos. Arrependimento é uma palavra muito importante para o cristianismo. Muito importante. A palavra grega para arrependimento é uma palavra chamada de metanoia. Eu já falei sobre isso aqui em outros momentos. A palavra para arrependimento é metanoia. Meta é além, acima. Noia é mente. Então metanoia é além da mente, acima da mente, ou uma mente que se expande, uma mente que se abre. Para Deus, arrependimento é uma mente que entendeu, e por entender ela cresce, ela se expande. E uma mente que se expande nunca mais volta ao estado anterior, ela cresce para um aprendizado diferente. A palavra para arrependimento que Jesus utilizou, e Jesus usa essa palavra arrependimento muitas vezes durante o seu ministério, repetindo o que João Batista pregava, é dizer assim: vocês que agora querem começar a entender a minha mensagem, querem entender a minha pregação, querem entender aquilo que eu ensino para vocês, vocês precisam passar por uma metanoia. Vocês precisam ter que a sua mente se abra para algo novo, e vocês comecem a entender, ou seja, todas as expectativas que vocês levantaram precisam ser quebradas para que uma nova expectativa, uma nova perspectiva surja sobre a vida de vocês. Isso é arrependimento. Vocês precisam entender que aquilo que vocês viveram até agora não agradou a Deus. E eu apresento uma mensagem que fará com que vocês tenham vida, que vocês entendam algo além que eu quero apresentar para vocês. Está claro até aqui? Jesus apresentou esse arrependimento de maneira mais prática para um homem, quando Jesus conversou com um homem lá no livro de João, chamado de Nicodemos. E Jesus apresentou a metanoia, Jesus apresenta essa metanoia, essa mente que se abre de maneiras diferentes durante o seu ministério. Para muitos, Jesus falava sobre arrependimento de pecados, Jesus falava sobre mudança de vida espiritual. Para Nicodemos, Jesus apresentou essa metanoia como uma forma de quê? De quê, irmãos? Vocês estão vivos? Vamos lá. Uma forma de nascer de novo, de você conseguir compreender acerca da importância de ter uma nova história, uma nova vida ao lado de Deus. O arrependimento, ele precisa produzir em nós frutos novos.
uma vida nova. E é isso que Jesus ensinou dentro dos escritos. Nicodemos foi uma prova disso, um fariseu, um líder muito importante, membro do Sinédrio, que foi muito importante, que servia Jesus à distância, escondido, precisou ter um encontro de Jesus de madrugada, e Jesus ensina para ele a importância de se arrepender, de ter uma mente que se abre, e Jesus ensinou isso através do nascer de novo, do recomeçar. Agora, preste bem atenção, estamos numa sequência, deixa eu ver se vocês estão comigo. João Batista, ele tinha uma mensagem. O sermão que João Batista pregava repetidas vezes era arrependimento e reino de Deus. Estão comigo? Jesus tinha uma mensagem principal, que foi o primeiro sermão que ele pregou. E o primeiro sermão que Jesus pregou era arrependimento e reino de Deus. Agora Jesus, ele morreu, ressuscitou, e antes de subir aos céus, ele dá um último recado ao povo de Deus, aos seus discípulos. E adivinha o que ele fala? Vamos lá, Atos 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Essa é uma frase até engraçada, né? Jesus se apresenta a ele e tem que provar que está vivo. Mas foi isso que teve que acontecer. E apareceu-lhes por um período de quantos dias? 40 dias. Nesses 40 dias que Jesus passou na terra depois que ele ressuscitou, Jesus não passou calado. Jesus apresentava perante as pessoas, e o próprio Tomé não acreditou em Jesus e precisou provar que era Jesus, e outros discípulos não acreditavam, mas durante 40 dias Jesus fez uma série de evangelismo por onde ele passava. E o motivo do seu sermão durante 40 dias era um só. Qual era o sermão? Reino de Deus. Jesus veio para pregar acerca do reino de Deus. Por que que este assunto do reino era um assunto tão importante para Jesus? Então, João Batista foi aquele que proclamou que o reino de Deus estava chegando. Jesus chega e fala: o reino de Deus está chegando. Na verdade, aquele texto de Mateus pode ser até traduzido como: o reino de Deus chegou. Espera aí, que reino de Deus é esse? Só Mateus apresenta o reino de Deus no seu livro, quantas vezes? 51 vezes. Na literatura judaica, aquilo que se repete com muita frequência é porque é o ponto mais importante. Você quer entender uma literatura judaica, você precisa ver o que se repete naquela literatura. Você pega um capítulo, o que é o mais importante nesse capítulo? Olhe tudo que se repete naquele capítulo, e com certeza aquilo que mais se repete é aquilo que é mais importante no estudo daquele capítulo. Está claro até aqui? Por 51 vezes Mateus fala sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Geralmente ele começava uma parábola. Jesus contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um homem que achou uma pérola de grande valor. O reino dos céus é semelhante a um homem, a uma semente de mostarda. Ele apresenta o reino de Deus. Por quê que esse assunto era tão importante? Porque o assunto do reino de Deus, preste bem atenção, o assunto do reino de Deus era um assunto que causava muita expectativa para as pessoas daquele tempo. Aí fica aquela pergunta: espera aí, pastor, o reino de Deus, ele já chegou ou está chegando? Porque João Batista pregou assim: arrependam-se porque o reino de Deus está chegando. Jesus pregou assim: arrependam-se porque o reino de Deus está chegando. Em outras versões ele diz: porque o reino de Deus chegou. Espera aí, o reino de Deus já chegou ou está chegando? O que vocês acham? Vamos ver mais um pouquinho. Eu estou aprofundando mais. A gente vai tentar chegar aqui num assunto, para você entender a importância desse tema. Vamos para um capítulo conhecido de Jesus. Vamos lá, João capítulo 14. Abre aí rapidinho comigo, só para a gente poder entender essa essência. O reino de Deus já chegou ou está chegando? Vamos tentar entender baseado em João capítulo 14. João 14 é aquele famoso sermão de Jesus, onde Jesus ele fala sobre... Depois da Santa Ceia, ele apresenta uma mensagem de esperança para os seus filhos. É aquele famoso texto que começa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na minha versão,
os primeiros versículos de João 14 diz assim, preste bem atenção, diz assim, ó, que o coração de vocês, de 1 a 3, que o coração de vocês não fique angustiado, ou não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Verso 2, na casa de meu pai há muitas, guarda essa palavra, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam. Jesus diz assim, eu estou aqui, mas eu vou, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lá para o céu para preparar uma morada e voltarei para buscar vocês. Ou seja, eu tenho que buscar vocês para que vocês possam morar comigo no céu. É isso que Jesus disse? Sim ou não? Sim. Então significa que aqui Jesus está dizendo que a morada de Deus com seus filhos ainda vai chegar, porque Ele vai ter que vir buscar para levar você para morar com Ele. Está claro isso aqui? Sim ou não? Aí alguns versículos depois, versículo 23, Jesus diz assim, 23, olha aí na sua Bíblia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele o quê? Qual palavra Jesus usa aqui? Morada. No começo do sermão, Jesus diz assim, eu vou ter que vir para que vocês venham morar comigo. Aí Jesus, alguns versículos depois, fala assim, se vocês me amarem, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem a minha palavra, o meu Pai vai amar vocês, e nós faremos junto com vocês o quê? Morada. Essa morada vai acontecer ou já está acontecendo? Já está acontecendo. Cristo está disponível para fazer morada comigo agora. Mas espera aí, vai ser depois ou vai ser agora? Aí vem a resposta para aquela pergunta. A pergunta que eu fiz para vocês era, o reino de Deus já chegou ou está chegando? E a resposta para essa pergunta é simples. A resposta para essa pergunta é, já chegou, mas não ainda. É estranho, né? O reino de Deus já chegou, mas não ainda. Como assim, pastor? Na verdade, o reino de Deus só vai ser completamente instituído quando Jesus voltar, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim ou não? Lá nós viveremos eternamente com o Senhor no seu reino. Mas o que Cristo veio fazer nessa terra é já permitir que você aqui, nesse mundo de pecado, comece a experimentar um pouquinho do que é viver sobre o reino de Deus. O que é um reino? O que é um reino? É um povo que se reúne, que vive sobre a responsabilidade, sobre o governo de um rei. Então Deus, com Jesus, veio estabelecer e já colocar a bandeira de Deus, dizendo, eu tenho um reino, eu tenho súditos, eu sou um rei, e vocês já podem viver como súditos desse reino. Mas ele ainda não chegou, mas já chegou. E isso é só a Bíblia que apresenta. Pastor, mas se Mateus fala 51 vezes sobre o reino de Deus e mostra que o reino de Deus ele tem uma importância muito grande para a vida de nossa, nós precisamos compreender mais sobre o reino de Deus. Aí vem o que nós chamamos de expectativas. Veja bem, eu estou fazendo aqui um apanhado para você sair daqui com a sua mente, metanoia, abrir a mente. A Bíblia apresenta no livro de Lucas algumas pessoas que tinham expectativas de receber e de conhecer Jesus. Eu trouxe aqui três pessoas. Primeiro, eu trouxe um homem chamado Simeão. Lembra de Simeão? Simeão era um velhinho que ficava no templo e ele recebeu uma visão, recebeu uma orientação de Deus de que ele não morreria sem que ele visse quem? O Messias. Quando ele vê Jesus, ele entende que aquele bebezinho que ele está vendo é o Messias prometido. Lembra dessa cena? E ele pega Jesus no colo e diz assim, agora eu já posso morrer, porque os meus olhos estão contemplando o Messias. Ele fica muito feliz de ver o Messias como um bebê, humilde, simples, mas ele tinha uma expectativa de ver o Messias e ele vê essa expectativa se cumprir. E ele se alegra, e a Bíblia não fala mais de Simeão. Ou seja, pode ter sido que ele tenha morrido pouco tempo depois. Mas ele se alegrou porque a expectativa era de ver o Messias e ele conseguiu alcançar. A Bíblia também fala de uma mulher chamada Ana. E a Bíblia diz que Ana era uma profetisa.
E Ana profetizava de que o tempo de que o Messias viria estava chegando. E quando ela também encontra Jesus, ela entende que ali estava o Messias. Ela tinha expectativa de que o Messias viria. Ela pregava sobre a vinda do Messias. E ela, quando encontrou o Messias, ela entendeu que a profecia estava se cumprindo. Duas pessoas simples do povo de Deus que entenderam o tempo que estavam vivendo e deram glórias a Deus quando percebeu que a profecia se cumpriu. Mas nós temos aí no meio desses dois os fariseus. Eles tinham expectativa da chegada do Messias, sim ou não? Sim ou não? Tinham. Mas a expectativa deles foram frustradas quando o Messias que veio era totalmente diferente dos Messias que ele tinha idealizado. O que eles tinham idealizado para o Messias? Viria com pompa e majestade, nasceria em berços de ouro. Mas eles tinham imaginado um Messias que não seria simplesmente aquele que iria estabelecer um reino eterno. Eles imaginavam o Messias que viria para ser o restaurador de Israel, só isso. Aquele que seria um líder político que ia tirar o povo de Israel da mão dos romanos. E iria ser um líder que iria estabelecer com força um exército para vencer da opressão romana, que era muito ruim mesmo. Eles tinham uma expectativa sobre o Messias. E aí quando Jesus vem, Jesus quebra totalmente a expectativa que eles tinham sobre o Messias. E é ruim você ter essas expectativas frustradas, né? Mas Jesus teve que ensinar para eles o que era importante eles conseguirem compreender acerca do Messias que viria. Deixa eu dar mais uma orientação aqui teológica para você conseguir compreender. Na época de Jesus existiam 4 grupos religiosos dentro do judaísmo na época. 4. Guarda bem. Porque às vezes a Bíblia fala alguns grupos na palavra de Deus que muita gente fica se perdida, né? Então vou tentar só explicar rapidamente aqui acerca desses 4 grupos, você vai entender o porquê. 4 grupos religiosos. Primeiro, fala sobre fariseus, fala sobre os saduceus, fala sobre os essênios e fala sobre os zelotes. Pastor, por que o senhor não colocou aqui os escribas? Porque os escribas, eles não eram um grupo dentro do judaísmo, eles eram um profissional dentro do judaísmo, eles eram os copistas da Bíblia. Naquela época não se tinha imprensa, então se tinha os textos bíblicos, a lei judaica para ser apresentada, não tinha um livro impresso. Para você apresentar um texto, você tinha que ter pessoas que escreviam. E naquela época, poucas pessoas podiam ir para a escola, conseguir aprender a ler e escrever. Então, o papel dos escribas era profissional. Geralmente, fariseus eram escribas. Existiam muitos fariseus que eram escribas. Nem todo escriba era fariseu, mas muitos fariseus eram escribas. Mas quem são esses 4 grupos dentro do judaísmo na época de Jesus? Os fariseus, eles eram os tradicionalistas. Os fariseus eram aqueles zelosos que zelavam pela lei e pela tradição judaica. Os fariseus eram líderes religiosos que tentavam manter viva a essência, a tradição da religião judaica na época de Jesus. Tanto que se Jesus deu 10 mandamentos, eles criaram 600. Se Jesus deu um mandamento sobre o sábado, eles criaram 600 regras só sobre o sábado, para conseguir tentar ir amarrando a questão dos mandamentos de Deus, para não correr o risco deles irem para cativeiro como eles foram em Babilônia. Os fariseus, eles surgiram depois que eles voltaram de cativeiro, para conseguir manter de maneira zelosa os ensinamentos da religião judaica. Está claro isso aqui? Nós tínhamos os saduceus. Os saduceus eram diferentes dos fariseus. Os saduceus, eles eram mais modernistas. Os saduceus eram judeus que tinham uma mente mais liberal, vamos dizer assim. Os saduceus, eles ignoravam a tradição, eles não ligavam tanto para essas tradições judaicas. E eles tinham crenças diferentes do que os judeus naquela época criam. Por exemplo, eles não criam em anjos, eles não criam na ressurreição, eles não criam na vida futura. Para eles, a vida era aqui e agora. Por exemplo, quando Paulo prega a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo prega para os saduceus, onde ele diz assim: se a sua vida se resume somente hoje, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Lembra desse texto? Jesus está falando para os saduceus, porque eles acreditavam que a vida era só agora, e que não tinha vida futura, não tinha uma eternidade. Esses eram os saduceus. Nós tínhamos também os essênios. Os essênios, eles foram aqueles que criou a ideia de ser separatistas, de pessoas que queriam se separar da sociedade, que viviam no deserto. João Batista por muitos anos foi considerado um essênio, por viver isolado.
A ideia de monges hoje, de mosteiros, veio dos essênios, pessoas que viviam no deserto. Por exemplo, quando foi encontrado agora em 1943 os pergaminhos do Mar Morto, possivelmente foram os essênios que conseguiram guardar esses escritos nas montanhas, porque eles viviam nos desertos, eles se separavam para conseguir manter essa questão. E por fim, tinha os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram revolucionários, ativistas. Eles preparavam um exército, porque eles imaginavam que eles queriam ser aqueles judeus com a força de Davi, com a força de Sansão, que ia para a batalha, que ia vencer. Então eles se preparavam como exército para conseguir em algum momento específico, pela força, pela violência, ganhar o poder de novo de Israel da mão dos romanos. Então os zelotes eram esses revolucionários. Pastor, por que você estava ensinando isso para a gente? Primeiro porque é importante a gente entender, até para compreender o texto, mas porque você vai entender agora aonde que nós vamos chegar nesse ponto. Aí pronto. Chegamos no Sermão da Montanha. Está claro até aqui, amigos? Ou deu um nó na cabeça de vocês? Espero que não, né? Vamos lá, tentando chegar num ponto. O Sermão da Montanha foi o primeiro grande sermão que Jesus iria pregar. Jesus começa a pregar, e depois que ele começa a pregar, muitos discípulos começam a se aproximar dele, correto? Jesus ele começa o seu trabalho, e as pessoas que seguiam Jesus e via a força, os milagres, começaram a pensar assim: em algum momento Jesus vai se revelar o Messias, em algum momento ele vai dar o grito de independência ou morte, em algum momento ele vai levantar uma espada e vai libertar a gente. E eles estavam na esperança de que esse momento iria acontecer. Quando Jesus começa a preparar esse Sermão da Montanha, é mais ou menos isso que eles estavam esperando. Onde que foi esse Sermão da Montanha? Aqui tem uma foto do que hoje a tradição diz que era o Monte das Bem-aventuranças lá na região da Galileia, próximo ali de Cafarnaum. Na verdade, hoje os católicos montaram ali um jardim muito bonito, um ponto de visitação. E ali é um local bonito, porque geralmente essa região é muito desértica, mas esta montanha especificamente, ela consegue manter-se mais verde por mais tempo, pela proximidade do lago. Aqui tem um lago, né, o Mar da Galileia, o lago que é um lago de água doce, mas o Mar da Galileia, e aqui tem uma montanha. Então possivelmente Jesus pregou mais ao alto e as pessoas sentavam ali mais abaixo, para que a acústica conseguisse fazer com que a mensagem chegasse de maneira mais clara para as pessoas naquele tempo. Mais ou menos ali ficava a situação. O maior discurso de Cristo no livro que nós estamos lendo, eu separei alguns trechos aqui do começo, que diz assim: a seus discípulos, a quem o mestre ainda está chamando para escolher o reino espiritual acima do reino terreno, este pequeno livro é dedicado na esperança de que suas páginas possam revelar mais a eles claramente a glória do invisível. Deus está tentando no Sermão da Montanha apresentar um pouquinho do reino eterno de Deus. O Sermão da Montanha é a bênção que o céu confere ao mundo, é uma voz vinda do trono de Deus apresentando para a humanidade. Tá, vamos entender então o Sermão da Montanha. Eu quero ler apenas 2 versículos do Sermão da Montanha hoje. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Mateus 5, 1 e 2. Vamos lá. Diz assim, vou ler para você. Mateus 5, 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. E ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então Jesus passou a ensiná-los. Aqui é o panorama do que está acontecendo. Então Jesus subiu ao monte, depois que ele viu as multidões. Que multidões? Que multidões? Vamos tentar entender um pouquinho. Lucas capítulo 6, que também fala do Sermão da Montanha, vamos fazer aqui um panorama. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: naqueles dias, guarda bem, naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus, antes de tomar qualquer decisão, ele sobe para orar. Então Jesus tinha subido aquele monte para orar. Subiu, está claro? Lá em cima ele orou a madrugada inteira. Então ele desce e a primeira coisa que ele faz é chamar os apóstolos. Quantos apóstolos que Jesus escolhe? De todos aqueles discípulos que seguiam Jesus, que estavam esperando ele lá embaixo, perto do mar, Jesus escolhe 12. Ok, depois que agora Jesus escolheu os 12 apóstolos,
Jesus começa a fazer algo mais. O quê? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Diz assim, olha o que Jesus começa a fazer. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, lá em cima. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. E a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Curou. E da Galileia, de Decápolis, Galileia está ali, perto aqui está Galileia, correto? Estão vendo aqui? Da Galileia, de onde mais? De Decápolis, está aqui. Da onde mais? De Jerusalém, está aqui embaixo, não aparece. O que mais? Da Judéia, que é essa região. E do outro lado do Jordão, inúmeras multidões o seguiam. Jesus, raciocínio lógico, Jesus é batizado, Jesus vai para o deserto, Jesus volta, Jesus escolhe os apóstolos, Jesus sai pregando nas sinagogas, nas cidades, curando e fazendo milagres. E depois que uma multidão se aproxima dele, Jesus fala assim, agora que essa multidão veio, está na hora de eu ensiná-los. Aí a Bíblia diz lá em Mateus 5, versículo 1, vendo a multidão, Jesus passou a ensiná-los dizendo. Jesus atrai, mas Jesus não mantém eles apenas pela emoção. Preste bem atenção aqui, para você compreender aonde que a gente vai chegar. Jesus até então, quando ele começa o ministério, ele está usando ferramentas para que as pessoas venham até ele. As pessoas vêm e se maravilham pela maneira que Jesus trata as pessoas. Mas agora Jesus não quer simplesmente que eles venham pelo emocional. Jesus também quer atingir a razão. Então Jesus precisa dar uma aula para eles. E a primeira grande aula que Jesus dá chama Sermão da Montanha. Está claro até aqui? O que Jesus está fazendo então? Jesus está inaugurando o reino. O reino de Deus é milagres, maravilhas, a presença de Cristo, andando, conversando com as pessoas, entrando no meio das pessoas, falando com todo mundo, amando, mas também ensinando. Jesus está inaugurando o reino dele e a maneira que ele tem do seu grande ministério. Agora, olha o que diz o primeiro capítulo do livro O Maior Discurso de Cristo, para a gente poder fechando. Olha o que diz, vamos lá. Como pressentindo algo acima do comum a sobrevir, os discípulos se haviam comprometido em torno do mestre. Em vista dos acontecimentos daquela manhã, eles experimentavam como que uma certeza de que seria anunciada qualquer coisa relativamente ao reino que, segundo ansiosamente esperavam, ele devia em breve estabelecer. A multidão estava também possuída de um sentimento de expectação, e as faces ansiosas testemunhavam profundo interesse, porque quando Jesus chamou a multidão e falou, agora eu vou ensinar vocês, na cabeça deles, o que Jesus ia fazer? Ia apresentar a constituição do seu reino, a constituição do seu governo, o seu plano de governo, e ele dizia assim, agora começou. Essa era a expectativa. Enquanto ali estavam sentados na verde encosta, esperando as palavras do divino mestre, encheu-lhes o coração de pensamentos da glória futura. Havia escribas e fariseus que antecipavam o dia em que eles teriam domínio sobre os odiados romanos. Os fariseus esperavam o dia que iriam possuir as riquezas, iriam possuir o esplendor do maior império do mundo. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas arruinadas cabanas, escassa comida, a vida de labuta, o temor da miséria haviam de ser trocados por mansões de abundância, por dias de felicidade. Em lugar da única ordinária vestimenta que os cobria de dia e lhes servia de cobertor à noite, eles esperavam que Cristo lhes daria os ricos e custosos trajes de seus conquistadores. Todos os corações fremiam com a orgulhosa esperança de que Israel seria em breve honrado diante das nações, como escolhido do Senhor, e Jerusalém seria exaltada como cabeça de um reino universal. Está clara aqui a expectativa do povo? Eles pensavam assim, agora sim, nós vamos vencer esses
malditos romanos, vamos tirar da vida deles tudo que eles tiraram de nós, e agora a gente vai apenas viver uma vida boa. Essa roupa que a gente usa de dia e de noite, tem que usar de cobertor, não vai precisar mais. Eu vou usar as roupas dos romanos, eu vou viver em mansões. Eles tinham a expectativa que agora tinha chegado aquele que iria ensinar um reino terreno. Tem muito desse evangelho ainda sendo pregado aí. Tem muito desse evangelho ainda sendo iludido pelas pessoas. Mas será que esse é o evangelho de Jesus? Quando Jesus termina o seu sermão, algumas coisas são fundamentais. Eu costumo dizer que o resumo do Sermão do Monte é Mateus 5, versículo 20, quando diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no... O que Jesus faz no seu primeiro grande sermão é dizer assim: se vocês continuarem querendo ser que nem esses escribas e fariseus, o reino de Deus não é para vocês. Uau! Jesus dá um banho de água fria. Os fariseus ficam olhando assim: o que é isso que ele está falando aí? Se vocês não forem muito melhor do que esses escribas e fariseus, o reino de Deus não é para vocês. Puxa vida. Quando Jesus termina, Jesus apresentou para eles as lógicas do reino. E as lógicas do reino é totalmente oposta ao que Jesus ensinou. Eles queriam ficar ricos, ter mansões, não é isso? Ter capa. E aí Jesus começa o sermão falando que felizes são os que choram. Jesus começa o sermão dizendo que os últimos serão os primeiros. Jesus começa o sermão dizendo que o maior é o que serve. Jesus começa o sermão dizendo que quem ajunta tesouros no céu é muito melhor do que aquele que ajunta tesouro na terra. Jesus começa o sermão dizendo assim: felizes são os pobres. A expectativa dele: estou querendo ser rico. Mas Jesus ensina que felizes são os pobres de espírito. Lógicas do reino totalmente invertida. É outra ideia. Jesus ensina sobre o perdão, coisa que não era ensinado pelos fariseus. Jesus ensina que a essência do reino é perdoar. Uau! Quando termina o Sermão da Montanha, Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, e aqui é o mais engraçado, né? Eles chegaram para o sermão com uma expectativa lá em cima. Está claro, né? Jesus quebra toda a expectativa deles e dá um sermão totalmente diferente do que eles esperavam. Mas quando termina o sermão, Mateus 7, 28 e 29, como que as pessoas estavam? Como? Estavam maravilhados com a sua doutrina, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Uau! Jesus quebra toda a expectativa, mas Jesus estava acima do que eles aprendiam até então, porque a lógica do reino era a lógica de Deus para os seus filhos. Entenderam a essência? Ficou claro até aqui? Pastor, por que eu preciso estudar hoje o Sermão da Montanha? Porque o Sermão da Montanha apresenta a lógica de Deus para quem quer ser morador do reino do Senhor. Como se resume o Sermão da Montanha? 3 coisas: felicidade, ensinos e fundamentos do reino. E é sobre isso que falaremos nos nossos próximos encontros dessa série. Termina assim, pastor? Não superei a sua expectativa? Você esperava outra coisa? Pois eu tenho só mais uma coisinha para falar para vocês. Afinal de contas, se não tiver as lições finais, não teve sermão, né? Então vamos lá. Preste bem atenção. O livro de Lucas, deixa eu ler o último versículo para você. Abra aí sua Bíblia, eu quero que você abra para você acompanhar. Lucas 17, versículo 20 a 21. Lucas 17, versículo 20 a 21. Jesus está também fazendo das suas mensagens, dos seus sermões, e ele diz algo importante. Lucas 17, versículo 20 a 21.
diz assim. Lucas 17. Então, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus então lhes respondeu: o reino de Deus não vem com invisível aparência. Nem dirão o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está lá. Porque na verdade, o reino de Deus está onde? Entre vocês. Jesus está falando aqui com os fariseus, dizendo assim: na verdade, vocês ainda estão esperando vir o reino de Deus, mas estão perdendo a oportunidade, porque o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está entre vocês. Na verdade, no Sermão da Montanha, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado, vamos orar junto. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o, venha o teu reino. Para quê? Para que deveria vir o reino de Deus? Para que seja feita a tua vontade de quem? De Deus, tá. Guarda bem isso. Venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui na terra, como também no... O reino de Deus já chegou? Já? Mas não ainda. Porque o reino de Deus, você já tem que começar a orar por ele. Na verdade, o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso é: você tem que pedir hoje, para que você já seja aqui na terra um morador do reino de Deus. É por isso que Paulo diz que os filhos de Deus nos últimos dias seriam embaixadores do reino. O que é um embaixador? É alguém de outro país, que mora numa terra estranha, mas aonde ele está, ele representa o país pelo qual ele veio, correto? Então hoje, você está lá no seu trabalho, lá no hospital, lá no escritório, lá na faculdade, lá na escola, ali tem um embaixador do reino. Então hoje você carrega a bandeira do Brasil, mas você também carrega a principal bandeira da tua vida. Na verdade, você é embaixador do reino de Deus. E é esse reino que você precisa representar. É esse reino que Deus espera. E pastor, como eu faço para fazer parte deste reino? É só aceitar o chamado de Jesus. E Jesus diz: siga-me. Só me segue. E você já vai começar a viver um pouquinho desse reino de Deus hoje. Esse dia para trás eu estava ouvindo um sermão de um pastor, e ele contou uma história que eu achei interessante. Ele disse assim, que ele foi no banco, lá em São Paulo, uma segunda-feira, folga dos pastores, né? E ele foi no banco na segunda-feira, tranquilo, não estava com muita pressa, mas o povo que estava no banco estava com muita pressa. Hoje quase ninguém vai no banco, né? Mas muita gente que vai ainda. E aí quando ele foi no banco, o povo estava com muita pressa. E aí tinha uma fila para entrar no banco. E tem aquela hora que o banco abre, que tem as portas giratórias, né? E aí as pessoas começaram a entrar e tal. Só que você tem que chegar no banco e você não pode entrar com nada que tem metal, correto? Então você tem que colocar ali na entrada do banco celular, chave, essas coisas. E aí ele começou, o rapaz, as pessoas botavam ali e entravam. Aí foi um rapaz que estava junto com a sua mãe, uma senhora, e ele, com roupa de trabalho, ele foi lá no banco. E aí quando ele entrou, ele passou, a porta travou. Aí ele voltou, deixou o celular, voltou, a porta travou. Aí ele voltou, viu que tinha uma chave, deixou, voltou, a porta travou. E nisso, quando ele deixou tudo, a porta travou de novo. E aí virou uma confusão, porque ele queria entrar, tinha uma fila para entrar. E aí as pessoas começaram a reclamar, o que está acontecendo, então não sei o quê. E o guarda falou assim, tem alguma coisa de metal aí, eu não posso deixar você entrar. E aí o rapaz lembrou uma coisa. Ele lembrou que ele estava vendo o serviço, ele trabalhava nessas fábricas, e nessas fábricas tem que usar uma bota de EPI, que na ponta da bota tem um metal para não causar acidente. Então ele não estava conseguindo entrar no banco por causa da bota dele. E aí o rapaz falou, então tá bom, eu vou tirar minha bota e vou entrar. Aí o cara falou assim, não, o banco não permite ninguém entrar descalço. E aí a mulher
a mãe começou a reclamar e começou a gritar e falou: gente, olha que absurdo, não estão querendo deixar meu filho entrar, porque o meu filho veio do trabalho e tal, precisa ir no banco, mas ninguém quer deixar porque ele está com bota e tal. E ficou aquela confusão, e as filas aumentando, e burburinho, e alguém grita: chama o Datena, e o outro grita, não sei o quê, aquela confusão. Isso em minutos, né? Confusão vira um negócio rápido, né? E ficou aquela confusão. E o pastor chegou no banco, e ele ficou olhando aquela cena e falando: e agora? Aí daqui a pouco o pastor deu um insight nele. Aí ele chegou para esse rapaz e falou assim: amigo. Aí o cara nervoso: pois não, aqui, pega o meu sapato. E tirou o tênis. Entra com o meu sapato. Eu não estou com pressa não, eu espero você. Pode ir, paga o boleto. Aí a mãe parou, estava nervosa, gritando, né? A mãe parou e olhou para o pastor e falou assim: como assim? Não, estou pegando meu sapato, estou emprestando para ele entrar com o meu sapato. O rapaz pegou o sapato, entrou, passou a roleta, abriu, ele foi embora. Aí a mãe olhou para ele e falou assim: glória a Deus. Pô, ele não falou que era pastor, não falou nada. Aí veio uma senhorinha, bengalinha, olhou para ele e falou assim: isso que é um verdadeiro cristão. E ele parou assim. Ele não falou que era cristão. Ele só chegou. O que ele fez foi só tirar a sua bota, o seu tênis, para ajudar numa situação que parecia que não tinha solução. Só isso. Aí esse pastor, contando essa história, ele disse assim: e aí eu saí dali entendendo que o reino de Deus é ser luz onde você estiver. As pessoas perceberam que ele era um cidadão do reino de Deus somente por aquilo que ele fez, simples, que não foi nada. Mas o mundo não seria muito melhor se nós hoje saíssemos daqui dispostos a sermos cidadãos do reino de Deus? Aonde que essa semana você pode ser um cidadão do reino de Deus? Aonde? Aonde você estiver.